casa, obrigado. O seu ministério, o senhor Gabriel, rever aqui o nobre deputado Samuel Malafaia, Deus abençoe, me recebeu lá de maneira gentil, lá no culto da Alerj, foi uma bênção revê-lo. Grande músico Josué, Deus abençoe a sua vida. Todos os nossos amigos aqui nessa noite. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 16, quem encontrou, diga amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, mantenha a sua Bíblia aberta. Deus bendito, louvamos o seu nome e te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Te exaltamos nessa noite através do teu texto, através da sua palavra. Revela-nos quem tu és através do teu santo evangelho. Fale conosco uma vez mais, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Esse texto nós lemos o mês passado inteiro, que foi a leitura do mês da igreja. E eu, como um amante do Evangelho de João, eu praticamente fiquei um ano inteiro pregando João na sede, em algumas filiais. E eu gosto muito do Evangelho de João, de praxes, o verso 16 do capítulo 3. Que eu posso resumir e posso pegar emprestado as palavras de alguns homens. Calvino dizia que era a síntese do Evangelho. Lutero dizia que aqui está toda a verdade do Evangelho. Spurgeon dizia, ainda que não haja Bíblia, só tivesse esse verso, a igreja estaria alimentada até o dia de se encontrar com Cristo na eternidade. De fato, o texto áureo da Bíblia é o verso 16 do capítulo 3, que nasce não a partir de um culto, mas nasce a partir de uma conversa, de um bate-papo de Jesus Cristo com Nicodemos. Jesus sabia que para falar dele, da revelação para Nicodemos, milagre não faria a cabeça do nobre, grande homem Nicodemos, que fazia parte do Sinédrio. Milagre não mudaria aquele coração. Talvez as vãs filosofias judaicas, cabala e tantas explicações a respeito sobre o judaísmo, não faria nenhum tipo de diferença. Talvez a religião judaica mais bonita não faria diferença, mas o que faria diferença de fato era o encontro de Jesus Cristo com ele, em um horário onde Cristo pudesse estar diante dele e declarar essa verdade tão importante. Jesus começa praticamente o fechamento desse texto a partir do verso de número 14, a partir do verso de número 13, se você olhar até o 15, Jesus começa a iniciar a perspectiva do que seria ele na cruz do Calvário. Ele fala sobre a serpente de Moisés, que é Neustã, sobre a serpente de bronze, ele fala a respeito do filho, a respeito dele, e aqui ele começa no verso 16 dizendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gosto desse verso, porque é pela primeira vez no texto aqui no capítulo 3, que Deus é o sujeito do texto. Em todo o tempo aqui, ele não aparece como sujeito, só no verso de número 16. E Jesus aqui esboça uma revelação extremamente bonita. Jesus começa a dizer para mim e para você, dizendo para Nicodemos e trazendo para nós, que o Evangelho não começa na cruz, o Evangelho começa com Deus. Ainda que eu goste muito da ressurreição, nós que somos da igreja ocidental, por exemplo, aqui se você quiser pesquisar, a igreja do Oriente, estou falando da Síria, a igreja lá do Egito, aquela parte do Oriente, aquela igreja é muito mais pentecostal, eles têm as festas, pastora, do movimento do dia do Pentecoste, nós gostamos mais da Páscoa, por causa de Lutero, por causa da Reforma e etc. E eu gosto muito da Páscoa. Eu gosto muito dos símbolos cristãos, principalmente a cruz, a tumba vazia, etc. Mas por mais que eu ame essas coisas, o cristianismo não nasce com Cristo na cruz. O cristianismo começa com Deus, porque Deus amou o mundo. E então vem a pergunta das perguntas, pastor, mas que Deus é esse? Esse Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Deus é o Criador dos céus e da terra. E esse Deus, ele se revelou para nós de duas maneiras. Ele se revelou para nós a partir da natureza, que nós chamamos de revelação geral ou natural. E ele se revelou para nós de maneira especial através do texto sagrado. Em Atos capítulo 17, se você abrir na sua Bíblia por gentileza, abra comigo. Em Atos 17, verso de número 27, o apóstolo Paulo está em Atenas, pregando ali no Areópago e discutindo com os epicureus e com os estoicos. Paulo diz o seguinte no verso 27 do capítulo 17 de Atos:
para que se buscassem a Deus tateando, pudesse nos achar, embora não esteja longe de cada um de nós. Paulo está dizendo para os gregos, que eram os grandes pensadores da época. E eu acho interessante, pastora Josi, que Paulo aqui, o apóstolo Paulo pregando no Areópago, ele não fala sobre Moisés, que ele não tem como chegar lá no Areópago e falar assim, ó, eu vim falar de Moisés. Os gregos vinham falar assim, mas quem é Moisés? Não, eu vim falar de Abraão, mas quem é Abraão? Nós não conhecemos Abraão, a gente conhece Aristóteles, Epicuro, a gente não Zenão, a gente não conhece quem é Abraão? Não, eu vim falar em nome do Messias, mas o que é Messias? A gente não sabe o que é Messias. Então o apóstolo Paulo fala sobre criação. E a partir da criação, quando ele diz, para que buscassem a Deus tateando, pudessem nos achar, embora não esteja longe de cada um de nós. O apóstolo Paulo dizendo para os gregos o seguinte, olha, Deus está muito perto. Se você buscar ainda aqui tateando, você vai encontrar. Aí no verso 28 da sua Bíblia, lê comigo, olha que coisa interessante. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Esse texto aqui é sensacional, porque Deus falou comigo de uma maneira tão simples. Num dia, eu estudando em casa, sentado. Eu ainda morava na zona sul do Rio de Janeiro, do estado, lá em São Gonçalo. Estava morando lá na zona sul, em São Gonçalo na época. E eu sentado no sofá lá no apartamento. É o bullying, pastor Odilto. Pastor Odilto está fazendo bullying. Eu sentava lá no apartamento. E lá em casa, minha esposa, ela sempre gostou de animais. Graças a Deus que o último agora, Deus levou o cachorro de 15 anos. Deus passou lá e levou o cachorro. Já não está mais entre nós. É porque ela não está aqui, eu posso falar essas coisas. Aí, lá em casa tinha ela sempre gostou de animal, bicho. E ela comprou um peixe. Ela pôs lá, Paulinho, um aquário. E tinha um peixe. E eu lendo esse texto, Atos 17, 28, e olhei para o peixe e o Senhor falou assim para mim, o Espírito, você está vendo o peixe? O peixe é Atos 17, 28. Olha aqui como é que é interessante. Peixe e Atos 17, 28. Deus, criação. Deus, ele não está longe de nós. É porque a gente não percebe ele. Mas quando a gente começa a compreender a parte da criação, a gente começa a perceber Deus. Pastor, o que tem de Atos 17, 28 com peixe? Por exemplo, o peixe é ateu. O peixe não sabe que a água existe, que a água é transparente. O peixe não conversa com a água. Você vê o peixe batendo papo com a água? Não, o peixe não conversa com a água. Mas olha que interessante. Se eu tirar o peixe da água, acontece o que com ele? Acontece o que, irmãos? Fala com mais força. Acontece o que, irmãos? Ele morre. Se eu tirar o peixe da água, ele morre. A água vive sem o peixe, mas o peixe não vive sem água. E o peixe é limitado de acordo com a água. O peixe não pode ir além daquilo que a água limita. Então há um fator limitante. Olha, você vai ficar até aqui. Então o que Paulo está dizendo sobre Atos 17, 28 que tem a ver com peixe? É a mesma coisa que nós. Se o peixe não vê a água, você também não está vendo Deus. Alguém está vendo Deus aqui dentro? Eu não estou vendo. Eu não vejo Deus. Eu não enxergo Deus. Mas assim como o peixe é para a água, você e eu somos para a presença. Porque o peixe vive na água, se move na água e existe na água. Porque nele somos, nos movemos e existimos. Aleluia. Você existe em Deus, se move em Deus e vive em Deus. Você sem Deus morre. Você sem Deus morre. Mas Deus sem nós, Ele continua reinando eternamente no trono. O que o apóstolo Paulo está dizendo é exatamente isso. Você só está aonde Deus quer que você esteja. Então, quando Paulo diz isso em Atos 17, falando a respeito desse Deus Criador, ele está dizendo exatamente isso, que os grandes autores do passado, da igreja diziam. Tomás de Aquino, ele vai usar isso como um fator cosmológico sobre criação. A criação, de fato, fala a respeito da existência desse Deus. E ele está de maneira clara lá fora, demonstrando o seu poder, a partir de um canto de um pássaro, a partir de uma menina que se torna gestante, uma mulher, melhor dizendo, a partir de uma família que inicia, a partir de uma plantação, de uma árvore, do fato de você respirar. Meu amigo, talvez você ainda não teve tempo de agradecer a Deus, mas só o fato de você se levantar de manhã é porque Deus tem te sustentado todos os dias. Aleluia. Isso é um fator de criação. A beleza da vida, quando você vê a noite, quando você vê os luminares, quando você vê toda a estrutura, o oxigênio.
porque nele somos, nos movemos e existimos. Meu amigo, você se move em Deus, você existe em Deus e você vive em Deus. Aleluia! E quando Paulo diz isso, e quando Cristo fala porque Deus, ele está dizendo que ele é o autor de todas as coisas. Deus que inicia toda essa obra. Lutero vai falar, pastor Dilton, que quando Deus disse haja luz, ele já tinha visto uma cruz. Isso é maravilhoso. Eu gosto de um texto em 1 Pedro, se você abrir comigo, por gentileza. Em 1 Epístola de Pedro, abra comigo, em 1 Pedro, capítulo de número 1, capítulo 1, verso de número 20. 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, diz o seguinte: na verdade ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos fins dos tempos por amor a vós. O que Pedro está dizendo para a igreja de Roma é o seguinte: antes que o mundo houvesse, o sangue de Cristo já estava funcionando. O sangue de Cristo funcionava, aleluia. Quando ele fala derramado, ele está dizendo que o sangue de Cristo já estava funcionando. Então quero te dizer uma coisa: o autor da vida, o criador de todas as coisas, ele manda eu te dizer uma coisa para você nessa noite: fica tranquilo, porque eu sou o Deus da sua vida sobre você e tenho cuidado todos os dias de você, aleluia. Por isso que ele é o autor de todas as coisas, por isso que porque Deus, ele começa e inicia. O evangelho começa a partir dele. E não tem como você e eu percebemos a respeito, como isso é bom. Se não bastasse essa criação maravilhosa, que a terra é um negócio muito bonito. Aí aqui eu vou fazer você refletir um pouco na sua memória, aqui na sua mente. Tem lugares na terra que são, pastor Gabriel, sensacionais. Lençóis Maranhenses, Fernando de Noronha. Tem lugares aqui no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar e tantas outras imagens. Foz do Iguaçu, bonito, não é? Floresta Amazônica, o Pantanal. Tem lugares lindos. Tem fora do país também. Eu já tive o privilégio de ver algumas paisagens. Ano passado eu vi Niagara Falls, a cachoeira do Pica-Pau, que todo mundo faz assim, quem lembra aí sabe. É do Barril. Eu fui lá, eu conheci Niagara Falls. É bonito, prefiro Foz do Iguaçu, é mais bonito, é mais forte. Mas tem lugares lindos, América, algumas paisagens. Lá em Portugal, conheci algumas paisagens belíssimas. Mas e se eu disser para você que a terra é casa de pedreiro? A terra é casa de pedreiro. E olha que a casa do pedreiro é bonito, hein? A gente tem lençóis, mas pastor, o que é casa de pedreiro? Eu vou te explicar. Porque o arquiteto, ele não mora aqui. Ele criou esse paraíso para você e eu morarmos. Você queira imaginar como deve ser a tal da sala do trono. Se a terra é bonita, imagina a eternidade como é que não deve ser. Então quero te dizer uma coisa: esse Deus criou tudo isso, mas Ele tem muito mais para mostrar para nós na eternidade. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus Cristo? Aleluia! Aleluia! E esse autor do Evangelho, esse Deus maravilhoso que é criador e sustentador de todas as coisas, esse Deus que te sustenta todos os dias, esse Deus que tem sustentado você e a mim, esse Deus que inicia esse projeto, esse Deus que se relaciona conosco a partir da natureza e se revela a partir das Escrituras e em Jesus Cristo, esse Deus que Isaías diz em Isaías 40, 26, levantai os olhos e vede, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, e chamas cada uma pelo seu nome, e nenhuma vem lhes faltar. Aleluia! Ou seja, demonstra um Deus grandioso, um Deus majestoso, um Deus que se revela nas Escrituras para mim e para você. Essa é a revelação especial. Pastor, mas como é que é esse Deus? Você quer saber quem é Deus? É só ver Jesus Cristo. Jesus é misericordioso, Jesus é amoroso, Jesus é bondoso, aleluia. Jesus é próximo, Jesus está junto conosco. Cristo é a imagem do Deus invisível, aleluia. Você quer conhecer Deus? Olhe para Cristo. É impossível se relacionar com Deus fora de Cristo. Agora, quando você se relaciona com Cristo, você se relaciona com Deus. Ele de fato é a revelação desse Deus invisível, desse Deus que a gente pergunta como, desse Deus que os grandes autores dizem, ele se revela, mas ele está no oculto. Esse Deus que Agostinho vai dizer, enquanto eu elevo o meu pensamento, eu não consigo alcançá-lo, porque ele está além daquilo.
E esse Deus é tão maravilhoso que se revela em Cristo e vem para nós. E nesse Deus que se revela para nós, ele diz na sua Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amar o mundo de tal maneira é o seu caráter, aleluia. O que Deus teve por mim e por você foi um amor, não pena. Repita comigo, ele nos amou, não, repita melhor, ele me amou, ele não teve pena de mim. Qual é a diferença de amor para pena? Deixa eu melhorar, qual é a diferença entre misericórdia e pena? Quando você encontra um morador em situação de rua na nossa cidade, você der lá um dinheiro para ele comprar alguma coisa para comer, num sinal, num semáforo, em qualquer lugar, em qualquer esquina dessa cidade, e você dá lá um dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, você deu 20 reais para ele, resolveu o problema dele? Amanhã ele vai estar na esquina pedindo dinheiro novamente? Vai. Cristo, quando encontrou você e eu, esse amor de Deus, quando nos encontrou, ele não te deu esmola. Cristo, em todo o período do seu ministério, ele nunca deu esmola. Jesus, ele não te encontrou e te deu alguma coisa. Misericórdia diferente de pena. Pena eu dou a esmola e deixo para lá. Misericórdia, ele te pegou e te levou para casa. A misericórdia te levanta no chão e traz para casa. O amor de Deus é esse. O caráter de Deus é esse amor. Esse amor que me amou a mim e a você, quando você e eu não éramos nada. Esse amor abrangente, sacrificador, melhor, esse amor que entrega, especial, sacrificial, recompensador. Esse amor único que nos constrange a mim e a você. Como eu disse de manhã, eu repito agora à noite. O meu e o seu amor é um amor de degradê, eu posso usar esse termo. O amor de Deus não é dessa forma. Você e eu amamos de maneira diferente. Por exemplo, uns você ama e você chama para comer pizza daqui a pouco. Outros você dá carona. Para alguns, Josué, a gente dá tchau. Outros você aperta a mão. Tem amigos seus que você abraça. Tem amigos que você dá presente. Outros você dá lembrancinha. Tem gente que você leva em casa de carro. Outros você aponta o ponto do ônibus. E ali, o ônibus é ali, ó. Tem gente que você dá água. Outros você dá Coca-Cola. Tem pessoas que chegam na sua casa. Tem gente que não sai da sua varanda. Tem pessoas que vão até o teu portão. Tem gente que frequenta a tua cozinha. Poucas pessoas vão no teu quarto. O amor do homem é degradê. Deus sabe que você e eu não temos capacidade de amar como Ele nos ama. Aleluia. Mas o amor de Deus por mim e por você é o mesmo. Aleluia. Remando. Súria. É um amor inclusivo. Ele nos põe para dentro. Ele nos colocou para dentro. Ele colocou você e eu para dentro. Quando a gente cheirava, quando fumava, quando bebia, estava na prostituição, na pornografia. Quando ninguém te amava, Ele já te amava. Aleluia! Esse é o caráter dele, esse é o amor dele. É um amor que nos constrange. É um amor único. Aleluia! Por isso que posso usar esse termo com todo respeito às Escrituras. O Evangelho para mim é como teia. Enquanto mais eu tento sair, mais me gruda. Porque eu olho para isso aqui, eu olho para a revelação, e eu não consigo achar nada igual estudando religião. E olha que eu estudo igual um doido às vezes. Eu olho as religiões e eu não consigo ver nada igual. Um amor tão sensacional, infinito quanto esse. Um amor que me amou quando eu não valia nada. Quando todo mundo me jogava fora. Quando o pai abandona, quando o amigo abandona, quando o dinheiro vai embora, quando a saúde vai embora. Mas o amor de Deus por você é o mesmo. Aleluia, aleluia. Em Lucas capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas 15, 20. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Você conhece esse texto? Lucas 15, 20. Eu vou extrair aqui uma doutrina da parábola. Eu não vou interpretar de maneira hermenêutica. Não vou fazer uma alegoria. Eu vou usar uma doutrina do texto. Lucas 15, 20. Levantou-se e foi ao seu pai, quando ele ainda estava longe. Seu pai o viu e cheio de compaixão correu, o abraçou e o beijou. O garoto está vindo do porco, magro. Pastor, mas o texto não diz que ele está magro. Filho, ele tem fome para comer bolota de porco. Já não come há muito tempo, perdeu peso.
Como é que estava o estado do cabelo dele? Horrível. A barba, não tinha como aparar. Roupa dele, em frangalhos, no meio da lama, sujo. O texto diz para mim e para você, no verso 20: levantou-se e foi ao seu pai, quando ele ainda estava longe. Preste atenção, quando ele ainda estava longe, o seu pai o viu. Esse é o amor de Deus. Você estava na lama e ele já estava te vendo. Você estava rasgado e ele já estava te vendo. Você não tinha dinheiro e Deus já estava te vendo. Aleluia. Você estava abandonado pelos homens, mas Deus já estava te vendo. Aleluia. Você não morreu lá fora porque o amor de Deus lá fora estava te guardando. Esse é o amor de Deus. É o amor do Éden. É o amor de Gênesis. O Deus que põe o povo para fora, Adão, Eva e a sua família. Ó, vai embora do Éden. Eu não quero vocês mais aqui. Isso irmão, isso é graça. Adão e Eva, some, vai embora. Aí põe lá um querubim, guarda, e põe ele para fora. Aí vai Caim e Abel, vamos fazer um culto. Vamos fazer culto. Caim e Abel faz um altar e vai sacrificar. Aonde está Deus? Deus não está no Éden. Deus foi lá fora receber adoração. Ele está dizendo, eu não vou ficar aqui, mas eu vou lá fora e trazer eles de volta para o Éden. Isso é o amor de Deus. É o amor que vai buscar. Esse amor que te viu de longe. Quando você estava cheio de dívida, quando você estava quebrado, quando você estava a ponto de morrer, quando seu nome estava lá na lista para ser morto, quando a comunidade dizia, você é a bola da vez, mas o amor de Deus diz, eu te vi de longe, com lama, quebrado, destruído. O amor de Deus é esse aqui, o verso 20, e o beijou de maneira afetuosa, mesmo sujo, fedendo, o pai o abraça. Isso é a graça, pastor Dilton. A graça de Deus te recebe do jeito que você é. Presta atenção, hein? A graça de Deus te recebe do jeito que você é. Quebrado, devendo, sujo, arrebentado pela vida, jogado às traças, isso é a graça. Ele te recebe do jeito que é. Mas para ficar na casa do pai, verso 22. E o pai diz, trazei depressa a melhor roupa, vestir, põe um anel no dedo e sandália no pé. Ele está dizendo, eu te recebo do jeito que é, mas para ficar na minha casa, só com roupa nova, sandália no pé e anel no dedo. A graça não te deixa com lama, ela te recebe com lama, mas a santidade de Deus tira a lama de você. Aleluia. O amor de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. O amor de Deus te constrange por causa disso. Ele não te mede. Quanto você tem no bolso? Onde você mora? Ele não mede você, ele fala assim, ó, vem meu filho. Mas pai, eu estou sujo, esquenta a cabeça não. Porque o meu amor por você vai fazer aquilo que ninguém fez na sua vida. Aleluia. Ele nos dá valor. E esse pai, na sua Bíblia por gentileza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O objeto desse amor, pastor Dilton, é o mundo. O mundo é o objeto desse amor. E vou cá para nós, irmãos. Amar esse mundo é difícil. Às vezes eu tenho vontade de fazer um acordo com Elon Musk, e se ele arrumar uma vaga lá em Marte, para ver se dá uma melhor. Porque a coisa aqui está muito complicada. Ser humano é um bicho muito difícil. Irmãos, a gente consegue se matar por causa de vaga de estacionamento. A gente mata por causa de R$2, por causa de troco. Ser humano é muito egoísta, irmãos. Nós temos muitos problemas. Por isso que eu citei a frase de Schopenhauer, no alemão. Enquanto mais eu conheço os homens, mais eu amo os cães. Tem gente que gosta muito de mais de animal do que de ser humano. Tem pessoas que você olha e você fala assim, esse não merece o amor de Deus, mas Deus ama ele igual amou você. O objeto do amor de Deus é esse mundo. Aí você fala, mas Deus passou, ele amou esse mundo. É esse mundo doido aí, ó. Esse mundo que só no século passado morreram 180 milhões de pessoas em guerras. Esse mundo doido caído aí, ó. Deus ama esse mundo doido. Aleluia. E eu vou te falar uma coisa assim que você vai ficar arrepiado. Como é que eu consigo ver o amor de Deus na Taquara? Essa igreja. Cada igreja aqui nesse bairro é uma ponta do amor de Deus nesse lugar. É um refúgio, um lugar onde você e eu buscamos auxílio, buscamos socorro. É uma hospedaria onde a gente descansa a alma. E quando ele ama esse mundo, essa humanidade caída, esse mundo completamente destruído, e assim, é difícil.
Eu que sou um estudante, eu gosto de história, o pastor Odilton é formado em história, eu gosto muito de história. E às vezes eu fico vendo a maneira como o homem vai conduzindo a história. O homem é muito cíclico, o homem repete métodos. E eu fico olhando assim, como o Senhor faz isso? Por isso que algumas pessoas criticam o profeta Jonas e não entendem. Por que Jonas amou mais a boboreira do que os ninivitas? Porque se você pesquisar e ver o que os ninivitas fizeram com o povo judeu, você vai entender a questão. O amor para Jonas era algo muito difícil para poder entender. É quando você olha para fora e você fala assim, esse cara era para estar morto e ele não está morto ainda. Se eu fosse Deus, graças a Deus que você não é Deus, nem eu sou Deus. Porque se você fosse Deus e eu fosse Deus, nós não estaríamos aqui. Você e eu só estamos aqui porque o amor de Deus te amou e me amou e nos amou. E esse, o mundo caído, esse é o objeto do amor de Deus. Do jeito que está. E a Bíblia diz o seguinte, que quando Ele ama, na sua Bíblia, porque Deus amou o mundo de maneira, e deu o seu Filho. Deus, para resolver o problema dos rebeldes, Ele dá o seu Filho. E toda vez que eu olho para Jesus Cristo, como o presente de Deus para mim e para você, me constrange. Uma das cenas da crucificação que mais me marca é saber que Jesus Cristo foi crucificado sem roupa. Isso me choca, até hoje. Tem muita gente que não entende. Pastor, ele estava nu? Estava. Você tem que lembrar que os romanos rasgaram a sua túnica, dividiram. E você sabe, qualquer pesquisador, se você fizer uma pesquisa simples, você vai saber. Não, pastor, mas lá na igreja católica, o Cristo da cruz, ele tem um paninho. Claro que vai botar um paninho. A igreja católica jamais vai fazer uma foto. É algo muito forte. Mas a maneira como o Cristo é crucificado, a crucificação, ele tem que ser despido. Por que ele tem que ser despido? Porque a inocência de Adão foi roubada quando ele estava nu. Então Deus, para resolver o problema do Éden, permite que seu filho morra na cruz, e para que o sangue do seu filho cubra a tua nudez e a minha nudez. Para que a nossa inocência possa ser restaurada através do sangue derramado da cruz do Calvário. Isso é sensacional, isso é lindo. Isso é tipologia, pastor. O pastor deputado Samuel é alguém que gosta da área de tipologia. Então esse filho que foi lá na cruz era para você e eu estarmos lá. Cristo na cruz do Calvário era para mim e você estar lá. Não era o lugar dele, era o nosso lugar. 56 quilos, a haste da cruz, o patíbulo era para mim e para você. Mas Deus, aleluia, ao invés de te punir com força, Ele te deu misericórdia através do sangue derramado do Filho dele. Então você e eu, somos lavados por este sangue. Por isso que quando você chegar na eternidade, que esse é o fim, essa é a carreira que a gente caminha. Quando você chegar lá diante do Cordeiro, e você olhar o Pai, aleluia, e você olhar o Deus eterno nos seus olhos. Não, as pessoas até digam, uma vez eu falei isso na sede, tem muita gente, que diz assim, não, Ronald, vai ter um telão lá no céu, e quando você chegar lá, vai passar o filme da sua vida. Não vai ter telão coisa nenhuma. E se tiver telão, filho, o único filme que vai estar passando é o filme da crucificação de Cristo. Porque o filho vai dizer para o pai, pode deixar ele entrar, porque eu já paguei toda a dívida que ele cometeu no passado. Aleluia, você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Quem pode adorar o Senhor? Quem pode celebrar nessa noite? E para que serve isso, pastor? Para nos colocar diante de Deus. Para nos dar relacionamento com esse Deus. Para produzir algo em mim e você, que você e eu não tinha. O Evangelho dá norte, filho. O Evangelho me deu esperança. O Evangelho me deu esperança. Eu me batizei com 11 anos. Eu fui batizado no Espírito Santo, pastor Dio, em 27 de setembro de 1997. Me batizei num culto de missões, numa oferta missionária. Eu não fui batizado na hora do louvor, eu fui batizado na hora da oferta. Quando o meu envelope bateu no fundo do gasofilaço, Deus me batizou. No momento de ofertório, me marcou a minha vida.
Eu nunca tive fora do espaço religioso desde os 7 anos de idade. Eu tenho 44 anos e ao longo da minha vida sempre me envolvendo com Deus, com a eternidade, com a graça, com a bondade. Porque o Evangelho me deu esperança. O Evangelho me tirou de um lugar onde eu habitava, estritamente difícil, violento, complicado. Eu não tinha norte, eu não tinha esperança. Mas a palavra de Deus me achou lá naquela comunidade e me deu norte para mim e para minha família. O Evangelho me deu norte. O Evangelho me deu esperança. Você só está aqui porque o Evangelho te deu esperança. O Evangelho te deu norte, porque você não tinha norte, você não tinha esperança, você não tinha para onde ir, mas a luz do Evangelho te alcançou lá e te deu um caminho a qual você não tinha, te deu uma saída, aleluia! Ele te curou das suas feridas internas, Ele te equilibrou, Ele te colocou para frente, aleluia! E o Filho amado de Cristo entregue na cruz do Calvário me dá esperança, porque em saber que Ele morreu lá em Israel, há mais de 12.000 anos atrás, mas o sangue que foi derramado há 12.000 anos não perdeu efeito, não evaporou, não apodreceu e não ficou duro. O sangue dele continua tendo o mesmo poder ontem, tem o mesmo poder hoje e terá o mesmo poder amanhã. Aleluia! E é isso que o Evangelho faz por mim. É isso que encontrar Cristo faz. Eu e você, sendo os piores pecadores, Deus entrega seu Filho para nos resgatar do mal. Porque, como eu disse mais cedo, de todas as religiões, só o cristianismo é o único segmento de fé onde Deus não manda os seus rebeldes para o paredão de fuzilamento. Deus entrega seu Filho para salvar os rebeldes do fuzilamento. Ele deu seu Filho e te resgatou da lama. Ele deu seu Filho e te deu esperança. Ele deu seu Filho e te deu eternidade. Ele deu o Filho dele e nos resgatou e nos deu vida e vida em abundância. Aleluia! E é esse Deus maravilhoso que entrega o Filho dele por mim e por você, que faz, sabe, a gente perceber algumas coisas na vida. Recentemente, pastor Dilton, eu estava conversando com um rapaz, aquele ex-presidiário, e ele falou assim: Ronald, quando eu corria atrás de balão, eu tinha uma equipe, a gente andava atrás de balão de carro, eu só olhava para o céu para ver balão. Eu nunca olhei para o céu para ver estrela, eu só ficava no céu olhando balão. E a gente, ele foi preso, caiu no sistema penitenciário, fez um monte de besteira na vida, encontrou Cristo, foi salvo, casou, tem filho, e hoje é um pastor, pregador do Evangelho. Deus fez uma grande obra na vida desse rapaz. E ele falou assim: Ronald, eu olhava para cima só para ficar procurando balão. Hoje eu olho para cima e vejo como Deus é bom. Aleluia. Quando o Evangelho entra na sua vida, a tua cosmovisão muda. Antigamente você olhava como uma família, como fardo. Hoje você olha como uma bênção. Você olhava algumas coisas e falava assim: não tem jeito. Hoje o Evangelho entra e você diz: ainda que esteja morto, viverá, porque Ele é poderoso para mudar e restaurar esse problema. Oh, aleluia! Isso é o Evangelho. Antigamente a gente tinha desesperança, desespero. As coisas apertavam na vida, finança, saúde, e a gente não tinha para onde ir. E hoje o que a gente faz? A gente fecha a porta do quarto, dobra o joelho, porque a gente sabe que o céu está aberto para ouvir o nosso clamor e a nossa oração. É isso que eu falo que o Evangelho nos deu. Ele nos deu esperança. Ele nos deu um lugar aonde você e eu podemos nos refugiar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ele fala aqui uma premissa: olha, eu entreguei o meu filho, mas você só tem acesso se você crer. E crer a partir de fé. É você crer que esse filho dele, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Crer é a partir disso, é a partir desse acesso, para que não pereça, mas tenha vida eterna. E ter vida eterna, ter essa vida eterna é algo maravilhoso. Como eu disse, Paulinho, dá uma ajuda aqui. O texto diz assim, quando fala de vida eterna, tem muita gente, pastora Josi, que joga a vida eterna lá para frente. Vida eterna não precisa ser vivida só no futuro eterno. Você pode começar a experimentar traços da vida eterna aqui. Você crê nisso, irmãos? A presença de Deus. A presença de Deus é algo único. A presença de Deus, sabe, às vezes a gente participa de uns congressos, de uns eventos, e quando eu vejo os jovens falando assim, não, podia ter isso de novo. Lembrei aqui de um caso que o senhor gosta. Dr. Lloyd Jones, um maior pregador do século passado. Lloyd Jones, no livro dele sobre pregação e pregadores, Lloyd Jones diz o seguinte lá, que um dia ele pregou uma mensagem num domingo, pastor,
Samuel Malafaia. E o Espírito Santo foi derramado na Chapel Westminster, lá em Londres. O Espírito caiu assim, pá, caiu. Caiu na igreja. E os jovens foram tocados pela presença. Aí o Lloyd Jones disse que na semana seguinte do culto, olha só, irmão, na semana seguinte do culto, os jovens falaram assim: doutor, o senhor vai pregar qual sermão? Ele: não, vou pregar outro sermão. Aí os jovens: mas o senhor não vai pregar o mesmo sermão? Ele: não posso pregar o mesmo sermão. Não, porque a gente quer viver aquilo que nós vivemos domingo passado. Aí ele falou assim: nem se eu usasse a mesma roupa, nem se eu pregasse com a mesma folha e com o mesmo fôlego, eu não conseguiria ter o mesmo efeito. Aí os jovens: por quê? Aí ele fala: porque ele é como o vento, e o vento sopra quando quer. Não tem controle. Mas eles queriam viver aquela presença. E quantos de nós aqui tem experiências com Deus? Uma cura, uma oração, aquela presença que desce, um arrepio, um choro, uma voz, uma graça, um calor. Eu quero te dizer uma coisa: isso são aspectos da eternidade. Pastor, são aspectos. Você imagina na eternidade como é que não vai ser? A vida eterna começa dessa forma. Começa a partir desses aspectos, dessas coisas cintilantes na minha e na sua alma, que Deus começa a, espreitar, que Deus começa a falar conosco. Vai ficando de pé em nome de Jesus. Fique de pé. Tem glória a Deus, hein, irmãos?